É maravilhoso ver como a palavra de Deus é rica e coesa, não é mesmo? O Antigo Testamento de fato transborda em imagens e figuras que nos apontam para a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Como conversamos, estas não são coincidências, mas sim o plano de Deus revelado progressivamente. A parte 1 nos deu um panorama. Agora vamos nos aprofundar em mais algumas dessas sombras, sempre nos baseando exclusivamente no que a Bíblia nos ensina, com o objetivo de fixar nosso olhar em Jesus, nossa salvação. Vamos voltar ao livro de Números, onde encontramos a fascinante história da serpente de bronze no deserto. O povo de Israel, durante a longa jornada, começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Em Números capítulo 21, versículo 5, lemos sobre a murmuração: "E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma enfada-se deste pão tão ligeiro." Por causa dessa rebeldia, Deus enviou serpentes venenosas, que picavam o povo, e muitos morreram. O povo então arrependeu-se e clamou a Moisés. Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. Em Números capítulo 21, versículo 8, Deus diz a Moisés: "Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, sendo picado, olhar para ela." A chave aqui é o olhar. As pessoas não precisavam fazer nada além de olhar para a serpente de bronze para serem curadas da picada fatal do veneno. Esta imagem é uma das mais claras prefigurações de Cristo. Em vez de ser um objeto de adoração, a serpente de bronze era um símbolo do pecado e da morte que havia sido julgado e pendurado. Ao ser levantado na haste, simbolizava Jesus sendo levantado na cruz. Em João capítulo 3, versículo 14 e 15, o próprio Jesus faz a conexão, dizendo a Nicodemos: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." A picada venenosa da serpente representava o veneno mortal do pecado em nossas vidas. A cura vinha não pela força humana ou por boas obras, mas pelo simples ato de olhar com fé para aquele que foi levantado em nosso favor. Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, carregando nossa condenação em seu corpo. Outra figura notável é a Arca da Aliança. A Arca era o objeto mais sagrado no tabernáculo, o lugar da presença de Deus. Ela continha as tábuas da lei, o pote com maná e a vara de Arão que floresceu. A tampa da arca era chamada de propiciatório, ou trono de misericórdia, e era sobre ela que o sangue da expiação era aspergido no dia da expiação, o Yom Kippur. O propiciatório e a arca apontam para Jesus de várias maneiras. As tábuas da lei no interior representavam a justiça e a lei quebrada por nós. O sangue no propiciatório representava a misericórdia de Deus que cobre e satisfaz a exigência justa da lei. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, Paulo se refere a Jesus como a nossa propiciação, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Jesus é o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Ele é o propiciatório vivo, nosso lugar de encontro com Deus onde o pecado é perdoado. O tabernáculo inteiro é um modelo de Cristo. Ele era a morada de Deus entre seu povo. O pátio externo, o lugar santo e o santo dos santos, todos eles prefiguram a jornada para a presença de Deus, que só pode ser acessada por meio de Jesus. Em Êxodo capítulo 40, versículo 34, lemos: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Jesus, nosso Deus encarnado, é a plenitude da glória de Deus que habitou entre nós, como diz João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Dentro do tabernáculo, temos a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. O pão da proposição, que estava sempre exposto, nos lembra que Jesus é o pão da vida. O candelabro, a única fonte de luz no lugar santo, aponta para Jesus como a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, ele afirma: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O altar de incenso, de onde subia a fumaça das orações, aponta para o ministério de intercessão de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que ele, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Os profetas continuam a nos dar detalhes cruciais. Em Jeremias capítulo 23, versículo 5, é prometido o renovo justo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. O renovo é um título messiânico que aponta para Jesus como descendente legítimo e justo do rei Davi. O profeta Joel descreve o derramamento do Espírito Santo, que é cumprido por Cristo depois de sua ascensão. Em Joel capítulo 2, versículo 28 lemos: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 17, mostra o apóstolo Pedro citando esta passagem no dia de Pentecostes, explicando que a vinda do Espírito Santo foi o resultado da vitória de Cristo. Até mesmo nos Salmos, as fraquezas de Jesus, ou a humanidade que ele assumiu, são prefiguradas. O Salmo 22 é uma descrição profética da crucificação. Ele começa com a frase que Jesus clamou na cruz em Mateus capítulo 27, versículo 46, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, versículo 18, descreve a partilha de suas roupas, um evento cumprido em Lucas capítulo 23, versículo 34. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. A figura de Melquisedeque em Gênesis e no Salmo 110 é outra sombra vital. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não tem registro de pai, mãe, genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida, mas era semelhante ao Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 17, o autor argumenta que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio superior ao levítico eterno e real. Tudo isso, desde a serpente de bronze no deserto até o sacerdócio de Melquisedeque, nos leva ao mesmo lugar, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O Antigo Testamento não é apenas a história de uma nação antiga, é a história da preparação para a chegada do Salvador. Ele estabeleceu as promessas, as leis e os símbolos para que, quando Jesus viesse, o povo de Deus pudesse reconhecer o Cordeiro Pascal, o sumo sacerdote, o Rei e a propiciação por nossos pecados. Olhar para estas sombras não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma maneira de fortalecer a nossa fé em Cristo, vendo a precisão e a fidelidade do plano de Deus. A salvação é completa e perfeita, e ela sempre foi centrada em Jesus. Se gostou do assunto, deixe seu like e se inscreva para receber novos vídeos.